Sou o professor Fábio e hoje nós vamos ver a diferença de arranjo para combinação. Bom, quando tu pegar um exercício, e a gente vai fazer esse teste daqui a pouco, tu vai fazer a seguinte pergunta: a ordem importa? Se for sim, é arranjo, se for não, é combinação. Mas professor, como é que eu vou memorizar isso? Olha a palavra arranjo. A ordem importa? Aham. E na combinação, a ordem importa? Não. Então na própria palavra já vai te dar a pista se a ordem importa ou não. O que significa a ordem importar ou não? Pode ser um exercício de senhas de um cadeado, por exemplo, com algarismos distintos, diferentes. Não pode ter repetição, não pode ter 343, né? Repetir dois números aqui. Então nessas senhas aqui eu peguei o exemplo. 348, eu peguei o 3, o 4 e o 8. Se eu pegar o 8, o 3 e o 4, a ordem importou? Sim, porque são senhas diferentes. 348 é diferente do que 834, não é? Como que se calcula isso? Aqui é a maneira tradicional, como tu aprende nos livros de matemática. A fórmula do arranjo de n elementos pegados P a P funciona da seguinte maneira. Esse n elementos vem aqui para cima é fatorial e aqui na parte de baixo eu tenho a diferença entre eles fatorial. Vamos ver como é que se resolve um exercício desse tipo? Arranjo de 5 elementos, pega os 2 a 2. Vai ser 5 fatorial dividido por 5 menos 2, ó, a diferença entre eles, 5 menos 2, 3 fatorial. Como é que se resolve essa questão de fatorial? Tu vai pegar o maior e ir reduzindo até chegar no menor, para simplificar. No caso do 5 vai chegar no 3, então vai ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. Chegamos aqui na resposta do arranjo de 5 elementos 2 a 2, simplifiquei o 3 com 3 fatorial, com 5 vezes 4 são 20 possibilidades. De eu ter 5 elementos e selecionar de 2 em 2, 5 possibilidades diferentes. Agora vamos ver uma forma simplificada, que vai fazer tu ganhar velocidade nos teus cálculos. Ó, se for arranjo, simplesmente tu vai olhar aqui o primeiro número, no caso é 5. Então tu vai colocar o 5 já aqui. Certo? E o segundo número vai me dar quantos números eu vou multiplicar, tá? Então, vou multiplicar 2 números e eu vou fazer como se fosse um fatorial, só que eu vou parar nos 2 números. Então, eu vou sempre multiplicar pelo número anterior a ele. No caso, 5, eu multiplico pelo 4. 2 números, porque tem o número 2 aqui. E o número da frente é o que começa, tá? Daqui a pouco a gente vai treinar mais. Olha só, para fixar de verdade agora. Arranjo de 7 elementos 3 a 3. Pela fórmula tradicional, eu vou ter o 7 fatorial em cima e na parte de baixo eu vou fazer 7 menos 3. É a diferença? 7 menos 3, 4 fatorial. Bom, o 7 é o maior, eu vou transformar ele no menor. Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial. Simplifica o 4 fatorial e eu tenho que o arranjo de 7 elementos 3 a 3 vai dar quanto? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. Vamos ver da maneira simplificada, que vai ser bem mais rápido, né? O primeiro número é o 7, eu coloco o 7 aqui. E o 3 vai dizer que eu vou multiplicar 3 números. Então vai ser o 7 vezes o 6 vezes o 5. 7 vezes 6 vezes 5 vai me dar a resposta direta. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. Observa que dá a mesma resposta, porém essa maneira simplificada te dá velocidade na hora de fazer um cálculo. Vamos para a combinação. Bom, a combinação vai ser para aquele tipo de exercício que eu tenho um grupo de pessoas e eu tenho que formar equipes. Essas equipes pode ser numa escola que eu tenho professores e alunos e numa excursão tem que ir tantos professores, tantos alunos. Quantas maneiras diferentes eu posso fazer isso? Pode ser um plantão médico, onde eu tenho médicos e enfermeiros e eu tenho que escolher, né, elementos para formar esse plantão. Daí, se a ordem não importar, ó, não, daí vai ser uma questão de combinação. Vamos supor que eu peguei uma comissão aqui, eu escolhi 3 pessoas. Tem 10 pessoas, né? Eu escolhi 3 pessoas. Adão, Bernardo e Carlos. Se eu escolher o Bernardo, o Carlos e o Adão, é a mesma comissão. Então, eu não posso contar as 2 vezes. Eu tenho que contar uma vez só. Então, a ordem importou? Não, se eu troco a ordem, continua sendo a mesma comissão. Pode ser um exercício de quantidade de apertos de mão. Né? Chega a 7 pessoas numa festa e elas se cumprimentam. Eu, Fábio, vou cumprimentar o meu amigo X.
Eu vou contar que o X me cumprimentou? Não, porque é o mesmo cumprimento de mãos. Então a ordem importou, eu cumprimentar o X ou o X me cumprimentar, a ordem não importou. Então é um caso de combinação. Qual é a fórmula tradicional da combinação? Olha só, de N elementos pegando P a P. Eu vou ter o primeiro elemento aqui, ó, que é a quantidade de elementos que eu tenho, fatorial. Eu vou ter aqui a diferença, que nem eu tenho no arranjo aqui, eu vou ter a diferença, só que o de baixo vem como permutação aqui, justamente para evitar essas contagens repetidas. Então vamos ver pela fórmula tradicional aqui como é que ficaria. Combinação de 5 elementos 2 a 2. Pego de cima aqui, 5 fatorial. Qual é a diferença? 5 menos 3, 5 menos 2, 3 fatorial. O grande que vira pequeno. Então eu vou ter aqui 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. Vou simplificar aqui, eu vou ter quanto aqui na combinação? Eu fiz aqui um arranjo, olha só. Eu tenho que trazer o de baixo como fatorial aqui, ó, que eu me esqueci, ó, 2 fatorial. Vamos botar o 2 fatorial aqui, cortei, 5 vezes 4 vai dar 20. Tá? Combinação de 5 elementos, 2 a 2, deu 20 na parte de cima e fatorial de 2 é 2 vezes 1, vai dar 2, isto vai me dar 10. Esta é a maneira tradicional, certo? Agora eu vou fazer a simplificada, presta atenção. Vou fazer que nem arranjo, que nem aqui eu fiz primeiro o arranjo e depois eu consertei para a combinação. O que era a regra do arranjo? Eu pegava o primeiro elemento e aqui me dizia quantas vezes eu ia multiplicar reduzindo. Eu vou fazer a mesma coisa, como se fosse arranjo. Ó. Primeiro elemento 5 vezes, são 2, vai ser 5 vezes 4. Só que esse 2 vem para cá e eu vou reduzir até chegar no 1. Então eu vou ter 2 vezes 1. 5 vezes 4 vai dar 20, 20 dividido por 2 vai dar 10. Fechou mesmo a resposta? Fechou. Então qual é a diferença do arranjo para a combinação? Tu faz o arranjo normal e quando for combinação tu vai pegar o número, trazer para cá e vai multiplicando por 1 menor do que ele até chegar no valor de 1. Se em cima der 2 números, embaixo também vai dar 2. Se em cima der 5 números, na parte de baixo também vai dar 5 números. Observa nesse de baixo aqui, ó, como é que vai ficar. Primeiro a maneira tradicional. 7 elementos 3 a 3. Na parte de cima vai ser 7 fatorial. Na parte de baixo eu vou fazer a diferença. 7 menos 3 dá 4 fatorial. Ó, isso aqui é o arranjo. E eu vou trazer o 3 para cá. 3 fatorial. O que a gente vai fazer? O maior vira menor. Então aqui vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Que eu vou cortar com 4 fatorial aqui. E esse 3 eu vou abrir esse 3 fatorial. Que é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6. Cortei com 6 aqui. O 4 fatorial cortei. Olha que continha simples que ficou. 7 vezes 5 vai dar 35. Então são 35 combinações. Se eu tiver 7 elementos pegando 3 a 3. Tá? Que a ordem não importa. Agora, como que seria a maneira simplificada? Combinação de 7 elementos 3 a 3. Eu pego o número da frente, ponho 7... E o segundo número vai dizer quantas vezes eu vou multiplicar números menores do que ele, sempre reduzindo 1. São 3, né? Então vai ficar 7 vezes 6 vezes 5. Só que na combinação eu tenho a parte de baixo, ó. Vem com 3 vezes 2 vezes 1. Observe que no de cima eu tinha 2 números, na parte de baixo eu tenho 2. Agora eu tenho 3 números multiplicando em cima, aqui eu tenho 3 números, tem que vir até o número 1. Eu vou simplificar aqui, ó, 3 vezes 2 vai dar 6. E 7 vezes 5 vai dar 35. 35 aqui, 35 aqui. Bateu? Bateu. Tu pode fazer da forma simplificada ou da fórmula tradicional. Eu aconselho meus alunos fazer sempre das duas maneiras. Um exercício faz de um jeito, outro exercício faz do outro, para a gente não esquecer da fórmula. Porque a simplificada é muito bom, porque é muito rápido, certo? Agora uma observação aqui, ó. Se eu tiver combinação o número de elementos n pegado n a n, coincidir esses números aqui, vai dar sempre 1. Vamos ver por quê. Eu tenho aqui combinação de 4 elementos 4 a 4, tá? Eu vou fazer pela tradicional. 4 fatorial. Na parte de baixo a diferença 4 menos 4 dá 0 fatorial. Não esqueçam que 0 fatorial por definição é igual a 1. E aqui vem o número de baixo aqui, 4 fatorial. Isso aqui dá 1. 4 fatorial dividido por 4 fatorial vai dar 1. Tá? Então, se vier combinação de 7, pegar 7 em 7, quando for iguais esses valores aqui, sempre vai dar o valor 1. Agora, olha que coisa interessante. Se eu tiver uma combinação de n elementos, P a P, e n elementos, ó, o n e o n iguais aqui, ó,
de K elementos e eu somar esse P com esse K e der o N da frente, dá o mesmo valor. Então aqui, ó, de repente no meio do cálculo lá, tu já tem pronto no teu exercício combinação de 8, 3 a 3. E aparece um novo cálculo que é 8, 5 a 5. Olha só, aqui bateu 8, ó, na frente. 3 mais 5 dá 8. Então os valores dessas combinações são iguais. Pode fazer aí em casa que tu vai conferir e vai dar o mesmo valor. Olha outro exemplo, para te não esquecer. Combinação de 7, 4 a 4 é igual de 7, 3 a 3. Ou 7 é igual. O número da frente tem que ser igual, que é o número total de elementos. Agora, da maneira que tu vai pegar, se for de 4 ou de 3, se somar 4 mais 3, bater com 7 aqui, essas combinações têm o mesmo valor. Agora a parte mais importante, tu identificar na hora do exercício se é arranjo ou é combinação. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, ó. Quantas senhas de 3 algarismos distintos, né, diferentes, né, podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5? Eu vou pegar um exemplo para te mostrar aqui, ó. Eu peguei o 2, peguei o 4 e peguei o 5. Ó, 3 algarismos deu a senha 245. Se eu trocar a ordem, vai influenciar? Vai importar? Vamos ver, a ordem importa? Eu vou modificar aqui, vou botar o 4 na frente, botar o 5 e depois o 2. É a mesma senha? Não, são senhas diferentes. Então a ordem importa? Arranjo. Né? Então a ordem importa? Sim, é uma questão de arranjo. Como é que eu faria essa questão de arranjo? Faria assim, ó, arranjo, quantos elementos eu tenho? Quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou agrupar eles de 3 em 3, para ver quantas senhas eu posso fazer, de 3 em 3. Qual é a formulazinha do arranjo? Eu vou fazer aqui da maneira simplificada para ser rápido. Depois a outra a gente faz pela tradicional lá na combinação, para a gente treinar. Então eu vou pegar aqui, começo com 5 e eu vou multiplicar 3 vezes, sempre reduzindo 1. Então vai ser 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 dá 20, vezes 3 eu tenho 60 possibilidades. Ah, mas professor, eu não poderia fazer por PFC, que foi as nossas aulas anteriores? Pode. Como é que ficaria assim? Eu tenho que formar algarismos, né? Números com 3 algarismos. Então vamos fazer aqui os 3 algarismos, ó. 1, 2 e 3. Certo? O que eu teria aqui? A unidade, aqui a dezena e aqui a centena. Observe, quando eu for montar o número para centena, posso começar pela unidade. Na unidade, quantas possibilidades eu tenho? Posso botar qualquer um dos 5. Eu tenho 5 possibilidades. Não é? Na dezena, eu já usei um desses números. Vamos supor que eu usei esse aqui. Agora eu tenho 4 possibilidades. E quando chegar na centena para montar o número, eu já usei 2. Então desses 5 já usei 2, me sobraram 3. Observe que deu a mesma coisa, ó, 5 vezes 4 vezes 3. Por que é vezes? Porque eu vou montar a unidade e a dezena e a centena. Lembra quando é e? Multiplica. Ó, multiplica. Quando é ou, tu soma. Né? Da aula anterior a gente explicou isso. Então aqui deu por PFC. E aqui é a grande jogada. Todo exercício de arranjo dá para fazer por PFC. Então eu aconselho o meu aluno que quando tu pegar um exercício, né, tu definiu, é arranjo, faz por PFC. Treina bastante PFC, que é mais lógico, né, para na hora da resolução. Agora a combinação não tem como fugir. Olha só, quantas comissões com 3 membros podemos formar com as pessoas A, B, C, D e E? Quantas pessoas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 pessoas e eu vou agrupar elas de 3 em 3. Quantas possibilidades eu tenho? Por que é um exercício de combinação? A ordem importa? Não. Eu vou dar um exemplo aqui. Dessas pessoas eu vou pegar 3. Eu vou pegar o C, eu vou pegar o B e eu vou pegar o E. Isso aqui é uma comissão. Ó. Quantas comissões com 3 membros? Peguei 3 membros. Só que se eu trocar a ordem, continua sendo a mesma comissão. Observe o que vai acontecer aqui. Eu posso ter o C, o B e o E. Eu posso ter o C, o E e o B. Eu posso ter o B, o C e o E. Eu posso ter o B, o E e o C. Eu ainda posso ter aqui o E, o C e o B. E eu posso ter o E, o B e o C. Olha só, com as mesmas 3 pessoas eu tenho 2, 4, 6. Eu repeti 6 vezes. Eu só posso pegar uma vez.
Então eu vou ter que fazer, se eu fizesse por arranjo, eu teria que dividir por 6. E olha o que vai acontecer. A ordem importou? Não. Todos esses é a mesma comissão. Então se não importa é combinação. Ó. Combinação, quantos elementos? De 5, eu vou pegar 3 em 3. Vamos resolver aqui pela forma tradicional, só para a gente treinar. Eu vou colocar aqui o 5 fatorial. Aqui a diferença, 5 menos 3 vai dar 2 fatorial e esse 3 vem para baixo, 3 fatorial. O que vai acontecer aqui? O grande vira pequeno, então isso vai me dar o quê? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. O 3 fatorial eu vou simplificar e o 2 fatorial é 2 vezes 1. Eu abri o 2 fatorial. Eu vou simplificar o 3 fatorial com 3 fatorial. Eu vou ficar com a combinação de 5 elementos 3 a 3. 5 vezes 4 vai dar 20, dividido por 2 vai dar 10 possibilidades, certo? Deu 6. Uma comissão, se eu contasse todas as vezes, daria 6 vezes mais. Então eu teria que dividir por 6. O 6 é esse 3 fatorial aqui. Ó. Por isso que a diferença do arranjo para a combinação é esse 3 fatorial. 3 fatorial é 6. Então eu tiro os repetidos. Então isso serve para identificar quando eu tenho um exercício de arranjo, que eu vou ver a ordem importa. Importou. Eu tenho arranjo, mas eu vou fazer por PFC que é mais fácil. E quando a ordem não importa, eu troquei a ordem dos elementos e a comissão é a mesma. É um caso de combinação. Então daí eu tenho que fazer pela forma da combinação. Então a partir de agora vamos ver exemplos de combinação para a gente ficar bem treinado. Agora que a gente aprendeu a diferença de arranjo e combinação, quando tu perceber que o exercício de arranjo tu vai fazer por PFC. E os exercícios de combinação a gente vai treinar agora. Temos 4 exemplos aqui para a gente ficar bem alinhado neles. Vamos no primeiro exemplo aqui, nós temos aqui, ó, eu tenho 8 pessoas. Quantos grupos de 4 integrantes podemos formar, sendo que Maria está sempre presente? Então, desses 8 integrantes aqui, eu vou chamar um de A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e Maria. Tá? Eu tenho essas 8 pessoas para formar grupos de 4 integrantes. Então, vamos botar os 4 integrantes aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mas Maria está sempre presente. Então eu vou pegar aqui e já vou fixar Maria aqui, ó. Maria é um dos escolhidos. Então agora eu não tenho mais que escolher 4 indivíduos, eu tenho que escolher 3. Só que a ordem vai influenciar se eu escolher aqui o C, o E e o G. E se eu escolher o E, o G e o C, é a mesma comissão, é o mesmo grupo, é a mesma equipe. Então a ordem importa? Não. Então vai ser um exercício de combinação. Só que nesses 3 aqui vai ser combinação de 8 pessoas? Não, porque Maria eu já tirei fora. Eu já fixei a Maria aqui, sobraram 7 pessoas para escolher de 3 em 3. Então vamos fazer o cálculo agora. Combinação de 7 pessoas, 3 em 3. Vamos botar 7, 3 em 3. Vamos fazer a forma simplificada. Como é que a gente faz? O primeiro número vem para cá, que é o 7. O 3 vai me dizer que eu vou multiplicar 3 vezes, sempre caindo 1. Então vai ser 7 vezes 6 vezes 5. E como é combinação, esse 3 vem para baixo aqui e eu vou emparelhar com a parte de cima. Eu tenho 3 números em cima, eu vou ter 3 números embaixo também. E sempre vai acabar em 1 na parte de baixo. Então o que eu vou ter aqui? Ó? 3 vezes 2, 6. 7 vezes 5, 35 grupos eu vou conseguir fazer com essas 8 pessoas, selecionando 4 a 4 e Maria estando sempre presente. Tá? Então é um exercício clássico de combinação. Esse aqui é mais clássico ainda. Eu tenho num hospital 4 médicos e 8 enfermeiros. Só que no plantão vai ter 2 médicos e 5 enfermeiros. Quantos plantões eu consigo formar? Certo? Porque eu não posso usar os 4 médicos, eu tenho 4 médicos, mas tenho que usar 2, eu tenho que ir trocando eles, porque alguns têm que descansar, eles não podem ficar fazendo 24 horas direto. Então o que vai acontecer aqui? Eu tenho 4 médicos e eu vou selecionar 2 em 2. A ordem dos médicos vão influenciar. Escolhi Paulo e João. Se eu escolher João e Paulo, é o mesmo plantão. Então o que vai acontecer aqui? Para os médicos, ó, médicos estão aqui, ó. Combinação de 4 médicos eu vou selecionar 2 a 2. Da mesma forma do que os enfermeiros. Eu tenho 8 enfermeiros e eu vou selecionar de 5 em 5, combinação de 8, 5 em 5. Agora vem aquela dúvida
do aluno é soma ou multiplica? Eu vou ter no plantão só médicos ou enfermeiros? Ou eu vou ter médicos e enfermeiros? Eu vou ter médicos, ó, vou ter médicos e enfermeiros. E o E é multiplica. Então o E é multiplica, vai ser multiplicação. Aqui eu vou fazer a forma reduzida, porque a forma reduzida a gente ganha muita velocidade. Olha lá, o 4 vai ser 4 vezes 3. Ó, multipliquei dois números porque o 2 está me indicando aqui. Na parte de baixo esse 2 vem para cá e vem até o valor de 1. Agora aqui, começa com 8 e eu vou reduzir 5 vezes. 8 vezes 7 vezes 6. Então vai ser, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5. E embaixo eu vou ter aqui 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Observe que na parte de cima eu tenho 5 números e na parte de baixo eu também tenho 5 números. Isso vai acontecer sempre. O número que eu vou ter em cima vai ser o mesmo número que eu tenho embaixo. Vou simplificar agora. 5 vezes 4, 5 vezes 4. 3 vezes 2, corta com 6. 8 vezes 7 vai dar 56. O vezes daqui. E aqui eu vou ter 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2 vai dar 6. 56 vezes 6. Vamos fazer a continha aqui, ó. 56 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 6, 6 vezes 5, 30. Com 3, 33. Eu vou ter 336 possibilidades de plantões diferentes, tá? Tendo 2 médicos e 5 enfermeiros em cada plantão. Bom, agora a gente vai pegar um exemplo aqui que é bem interessante, tá? Porque vai dar os mesmos valores de combinação e para te determinar quando tu coloca o E e quando tu coloca o OU. Ou seja, quando tu soma ou quando tu multiplica, tá? Então observe bem, eu tenho aqui 11 pessoas, sendo 6 homens e 5 mulheres, tá? Então das 11 pessoas que eu tenho 6 homens e 5 mulheres. Eu quero saber, na alternativa A, quantas comissões de 3 pessoas do mesmo sexo eu posso formar. Ah, mas do mesmo sexo são homens ou mulheres? Então, olha só, eu vou ter uma comissão que vai ter só homens ou só mulheres. Ó, apareceu o ou. Essa vai ser a dica se tu vai somar ou multiplicar. Então, eu tenho que ver as duas possibilidades. Eu quero comissão com 3 pessoas, mas só homens. Quantos homens eu tenho? 6. Eu tenho que selecionar 3 em 3. Então, vai ser uma combinação de 6 homens pegando 3 a 3. Ou, lembra da dica, ó? Soma. Quando é ou, tu vai somar mais. Agora eu quero a comissão com mulheres. Eu tenho quantas mulheres? Tem 5 mulheres, mas a comissão é de 3 pessoas. Então, se for só mulher, porque tem que ser do mesmo sexo, né? Já fiz dos homens, agora uma comissão só com mulheres. Seria a combinação de 5 mulheres, 3 em 3. Agora é só resolver. Vamos resolver. Aqui eu vou fazer da maneira simplificada e aqui embaixo a gente vai fazer da tradicional para a gente estar sempre treinando. Então aqui, ó, a simplificada é bem rápido, ó. 6 vezes 5 vezes 4, ó. 3 números eu multipliquei por causa do 3 aqui. Na parte de baixo, 3 vezes 2 vezes 1. Mais, aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3. Ó, multipliquei 3 números porque tem o 3 aqui. Aqui, 3 vezes 2 vezes 1. Bom, quanto é que vai dar isso aqui, ó? Já sei que é mais, põe um mais aqui. Aqui eu vou simplificar, olha só, o 6 dividido por 3 vai dar 2. Esse 2 eu simplifico com esse 2, 5 vezes 4 vai dar 20. Nesse outro aqui, simplifico 3 com 3, agora ficou fácil. 5 vezes 4 dá 20, por 2 dá 10. 20 mais 10 vai dar 30 possibilidades. Vou botar assim, 30 possibilidades. Né? Então, para formar as comissões com 3 pessoas do mesmo sexo, ou vai só homem ou só mulher. E entre as duas eu tenho 30 possibilidades, sendo que 20 é de ir só homens e 10 de ir só mulher. Agora, olha outra pergunta aqui, ó. Quantas comissões de 6 pessoas, agora vou em 6, podemos formar sendo que tem 3 homens e 3 mulheres? Eu continuo tendo as 11 pessoas para escolher. Eu continuo, é o mesmo problema, eu tenho 6 homens e eu tenho 5 mulheres. Mas agora a comissão são de 6 pessoas, onde eu tenho que ter o que é 3 homens
e 3 mulheres. São 6 pessoas a comissão, 3 homens e 3 mulheres. Observe que eu destaquei esse E. Por quê? Porque aqui o soma é mais. Agora eu botei o E ali, que é o multiplica. Olha só o Ezinho aqui me dizendo que eu vou multiplicar. Então aqui vai ser vezes. Bom, quantas comissões eu consigo fazer de homens? Eu tenho 6 homens, eu vou combinar de 3 em 3. Da mesma maneira que eu tenho 5 mulheres para combinar de 3 em 3. Observe que combinação de 6, 3 em 3 e combinação de 5, 3 em 3 é a mesma coisa que deu no de cima. No de cima foi mais. Por quê? Porque ia aí homens ou mulheres. Agora, nesse segundo exemplo, vai homens e mulheres. Por isso que é a multiplicação. Já teria a resposta aqui, ó, 10 aqui e 20 aqui, 200. Tá? Mas para a gente treinar, a gente vai aplicar da forma tradicional. Olha só, vai o fatorial em cima do 6, dividido. Na parte de baixo a diferença, 6 menos 3. 3 fatorial e o 3 aqui embaixo. Observe que a forma tradicional é bem mais trabalhosa, né? Vou multiplicar vezes. Aqui eu vou ter o 5 fatorial e embaixo eu vou ter 5 menos 3, 2 fatorial, a diferença. Isso aqui é um arranjo. Para ser combinação, eu trago esse 3 fatorial aqui. Bom, eu vou começar a reduzir, o grande vira pequeno. Então aqui eu vou ter aqui 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, e esse 3 fatorial eu vou abrir 3 vezes 2 vezes 1. Vezes o 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, e o 2 eu vou abrir 2 vezes 1. Simplificando, 3 fatorial com 3 fatorial, 3 fatorial com 3 fatorial, eu vou ter aqui 3 vezes 2, corto com 6, 5 vezes 4 vai dar 20, vezes, e aqui eu vou ter 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2 dá 10. 20 vezes 10, 200 possibilidades. Então observe que deu o mesmo caso de combinação de 6, 3 e 3, combinação de 5, 3 e 3. Aqui mais, porque vai ser homens ou mulheres na viagem, e aqui E, porque vai ir homens e mulheres.